Declaro aberta a terceira sessão ordinária do Egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, designada para hoje, 27 de abril de 2018, e faço cumprimentando a senhora conselheira, senhores conselheiros, advogados, servidores, magistrados, estão aqui presentes, e os servidores na pessoa da doutora Márcia Lovani. Tudo na esperança de que tenhamos uma sessão, uma manhã produtiva e alegre. Nós temos a boa novidade de hoje, a posse das excelentíssimas senhoras desembargadoras Vânia Cunha Matos e Maria Auxiliadora no Conselho Superior. Então, vamos já dar início a essas posses para completar o quadro de conselheiros. Sim. Podemos receber as empossandas do modo mais republicano, e quero convidar a desembargadora Vânia Cunha Matos para prestar o compromisso de posse no cargo de membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Determina a senhora secretária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Vânia Cunha Matos, como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a região Sul. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2018, perante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, tomou posse e entrou em exercício como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a região Sul, a excelentíssima senhora desembargadora Vânia Cunha Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, eleita nos termos do artigo 2º, inciso 3, parágrafo 6º do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e nomeada mediante o ato CSJT-GPSG número 103, de 26 de abril de 2018. E, para constar, eu, Márcia Lovani Sotti, secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de ordem do excelentíssimo ministro-presidente, mandei lavrar o presente termo, que vai assinado pelo presidente deste Conselho e pela empossada. Declaro a excelentíssima senhora desembargadora Vânia Cunha Matos empossada no cargo de conselheira titular deste Egrégio Conselho. Peço ao nobre ministro Renato Paiva, vice-presidente do Conselho, a conduzir Sua Excelência até o seu lugar na bancada. Convido
a excelentíssima senhora desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, para prestar o compromisso de posse no cargo de titular, conselheira titular deste Conselho Superior. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária-geral do Conselho a fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a região Nordeste. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2018, perante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, tomou posse e entrou em exercício como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a região Nordeste, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, eleita nos termos do artigo 2º, inciso 3, parágrafo 6º do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e nomeada mediante o ato CSJT GP-SG número 104, de 26 de abril de 2018. E, para constar, eu, Márcia Lovani Sotti, secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de ordem do excelentíssimo ministro-presidente, mandei lavrar o presente termo, que vai assinado pelo presidente deste Conselho e pela empossada. Declaro a excelentíssima senhora desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues empossada no cargo de titular conselheira deste egrégio Conselho. E convido o nobre conselheiro ministro Valmir Oliveira da Costa para conduzir Sua Excelência ao seu lugar na bancada. Vamos sentar. Egrégio Conselho, é uma posse singela, mas de um significado extraordinário. O Conselho, como se sabe, é composto pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e desembargadores, presidente dos Tribunais Regionais do Trabalho, das 5 regiões geográficas que, segundo o mapa do Brasil. É uma composição federativa e que tem na sua origem uma feliz ideia de trazer esse rodízio, né, de cada tribunal, a cada tempo, a cada vencimento de um mandato, de um conselheiro desembargador, se eleger de um outro tribunal da mesma região, e tem dado muito certo. E agora, com a nova composição do Conselho, nós contamos com a desembargadora Vânia, presidente,
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Região Sul, e a desembargadora Maria Auxiliadora Medeiros, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, sediado em Natal, representando a região Norte. Nordeste. De modo que, em nome do Conselho, dar-lhes as boas-vindas, na certeza absoluta de que, com as suas experiências, virão somar e agregar conhecimentos, experiência aqui neste Conselho, cujos temas são de interesse muito próximo de cada um dos tribunais regionais do trabalho. Então, estamos muito felizes com esse ingresso de Vossas Excelências aqui no Conselho e estamos certos dessa contribuição que darão. E para dizer que todos nós, do Conselho, que recebemos Vossas Excelências, estamos à disposição para continuar os nossos diálogos sempre e sempre. A presidência também se dispõe a ouvi-las, a recebê-las, a discutir, conversar, ouvir, e para que o Conselho se mantenha nesta serenidade, nessa operosidade que é a sua marca. Sejam bem-vindas. Franqueio a palavra a quem desejar fazer registros ou comunicação. Sim. Exato. A desembargadora conselheira Vânia tem a palavra. Presidente, conselheiro, presidente do TST, ilustres integrantes desse Conselho, é com muita honra que eu integro, representando a região Sul, uma região que presta relevantes serviços à Justiça do Trabalho há algumas décadas, né? Diversos colegas passaram pelo TST, egressos do TRT4, e hoje também temos colegas integrantes do TRT4 no TST. Eu sempre digo que eu sou uma pequena ponte entre todos essas insígnias figuras que são do TRT. E certamente há menos capaz do que todos os que já me precederam. Fico muito feliz e agradeço a acolhida de todos. Muito obrigado. Bem, registrada a saudação de Vossa Excelência, não há mais. A desembargadora Maria Auxiliadora. Quero cumprimentar a todos, na pessoa de Sua Excelência, o ministro Brito Pereira, e fazer o registro da minha grande satisfação, e eu me sinto profundamente honrada em poder integrar essa nobre corte, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a minha região, que é a região Nordeste, e espero que Deus me dê saúde e sabedoria para poder corresponder às exigências do cargo. Muito obrigada a todos. Está bem, todos temos certeza dessa correspondência. Registro a ausência justificada do nobre ministro Lélio Bentes Corrêa, que se encontra em correição, e bem assim do nobre conselheiro Platão Teixeira, que também está, eu diria, sofrendo a correição. Esse sofrendo não é com esse sentido que se vê nos semblantes. E o ministro Lélio se encontra precisamente na 18ª região, encerrando hoje a correição naquele egrégio tribunal. Registro também o aniversário natalício
do conselheiro Fernando Borges, presidente da Igreja 15ª Região, que foi comemorado por todos os juízes do Brasil no dia 11. Obrigado, senhor presidente. Saudações. Obrigado. Muito bem. Encerrados os prolegômenos, ministro Oliveira da Costa. Vamos, então, à nossa pauta de hoje. Já é tempo. Eu submeto, em primeiro lugar, a sessão, a ata da segunda sessão ordinária, que se realizou dia 23 de março, e submeto aos nobres conselheiros. Não havendo objeção, dou por aprovada. Processos em preferência. Apregou-se o primeiro processo em preferência, relator é o nobre ministro conselheiro Oliveira da Costa. Processo número 5 da pauta. Relator, ministro conselheiro Valmir Oliveira da Costa. Requerente, pedido de providências 501 de 2018. Requerente, Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, ANAJUSTRA. Requerido, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assunto, alteração da Resolução CSJT, número 199, de 2017, exclusão da contribuição para planos de saúde de qualquer natureza da margem consignável dos servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário Trabalhista, desconformidade com a Lei número 1046, de 1950. Tem a palavra o nobre relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu peço permissão para ir direto ao voto e vou resumir, para não cansar vossas excelências. A ANAJUSTRA requer a revogação dos incisos 1º e 2º do artigo 5º da Resolução CSJT 199/2017, sustentando que, ao estabelecer como consignação prioritária a contribuição para assistência à saúde no artigo 5º, inciso 1º, e a coparticipação para plano de saúde, artigo 5º, inciso 2º. Referida resolução criou hipótese de consignação não prevista na legislação, encontrando-se, aspas, em desconformidade com a Lei 1046/1950, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento, em seus artigos 2º e 3º, estabelece quais são as possibilidades de consignação em folha de pagamento. Argumenta a requerente que, além de ser ilegal, a prioridade da consignação atinente à contribuição para assistência à saúde e à coparticipação para plano de saúde vem causando prejuízos aos destinatários da norma ante a redução da margem consignável para outras finalidades, ocasionando contratações de empréstimos financeiros com juros mais elevados ou exclusão de dependentes como beneficiários do plano de saúde, a fim de que o aumento na margem consignável viabilize a contratação de empréstimos perante instituições financeiras com prestações consignadas na folha de pagamento. Propõe que seja adotado por este egrégio Conselho o entendimento firmado pelo Conselho da Justiça Federal, que, ao regulamentar a matéria, conforme a Resolução 4/2008, excluiu da margem consignável dos servidores a contribuição para plano de saúde. Senhor presidente, estou dizendo que, em tese, é cabível o pedido de providência, nos termos do regimento interno. Só que, no caso concreto, eu entendo que esse pedido se encontra prejudicado, portanto, ele deve ser não conhecido, e passo já ao tema de fundo. Então, em tese, é possível conhecer o pedido de providência para análise de procedência de alteração de normativa editada pelo Conselho, quando verificados indícios da ilegalidade apontada, seja por revogação ou por alteração da legislação na qual se fundamentou a normatização colegiada em discussão, submetendo ao colegiado nos termos do artigo 78, parágrafo 1º do regimento interno, o que, por certo, somente poderia ser examinado no mérito. O fato é que, na hipótese, a perquisição acerca da eventualidade se revela inviável, e passo a expor. Isto porque o STJ pacificou entendimento no sentido da revogação tácita da Lei 1046/50 pela Lei 8.112/90, conforme se observa dos seguintes julgados. E eu cito aqui diversos precedentes do
STJ, no sentido de que, após a edição da Lei 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas leis 1.046/50 e 2.339/54. Prossigo eu, dizendo que, considerando que o STJ pacificou o entendimento de que a lei foi revogada, tacitamente pela Lei 8.112, não há como aferir a ilegalidade da Resolução 199 de 2017 do Conselho, que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos magistrados, servidores e beneficiários de pensão no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, em razão de inobservância de dispositivo de lei revogado. Saliente, por fim, que não caracteriza irregularidade a normatização na matéria neste Conselho ter sido dada de forma diversa da adotada pelo Conselho da Justiça Federal, normalmente se considerando que a Resolução 199, aprovada na sessão do dia 25 de agosto do ano passado, 2017, utilizou como referência, conforme consta dos autos do procedimento número tal, as regulamentações editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, Instituição Normativa CNJ 30/2014, Supremo Tribunal Federal, Instituição Normativa STF 211/2016, TST, ato número 473/2015, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria 110/2016, além do Decreto 8.690/2016, que regulamenta a matéria no âmbito do Poder Executivo. Então, o contexto, senhor presidente, senhores conselheiros, eu reconheço a não utilidade desse pedido de providência por perda de objeto, já que a lei que se pretende aplicar está tacitamente revogada, segundo o órgão que interpreta e aplica a legislação infraconstitucional ordinária. É o meu voto, não conhecendo do pedido, senhor presidente. Está bem, ministro Valmir. Doutor Dazi. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras conselheiras, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de tecer considerações sobre a hipótese de não conhecimento do nosso pedido de providências. Em que pese existir entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à revogação da Lei 1046, de forma tácita, não há nenhuma revogação expressa dessa norma. E o nosso pedido de providências, ele tem considerações outras de mérito que podem ser analisadas aqui no âmbito administrativo, que são alguns prejuízos que têm sido ocasionados aos servidores em razão dessa inclusão do plano de saúde na margem consignável. Então, ainda que seja sobre a ótica da Lei 8.112 ou sobre a ótica da Lei 1046, que não foi expressamente revogada, nós entendemos que é sim possível o conhecimento e a análise do mérito do pedido de providências apresentado pela ANAJUSTRA. Pois bem, a questão aqui, excelências, apesar de relativamente simples do ponto de vista jurídico, ela é de extrema importância e relevância para os servidores aqui representados. Isso porque a inclusão do plano de saúde na margem consignável dos servidores, ela tem ocasionado os seguintes transtornos. Primeiro, com essa inclusão, a margem consignável do servidor, ela acaba por ficar reduzida para fins de contratação de empréstimos financeiros. Qual que é a consequência disso? O servidor acaba contratando novos empréstimos avulsos, sem desconto em folha, pagando juros elevados, o que, em uma situação de crise financeira, acaba por ocasionar um prejuízo para esse servidor. Além disso, uma segunda consequência de índole prática que tem ocorrido em decorrência dessa inclusão do plano de saúde é a exclusão de dependentes do servidor do plano, para que o valor da cota-parte do plano de saúde fique menor, consequentemente, a margem consignável fique maior e ele possa utilizar essa margem para outros fins, tais como empréstimos financeiros. Aqui, evidentemente, excelências, não se questiona a autonomia desse colendo conselho para fim de edição das suas normas regulamentares. Não se pede que
o entendimento seja o mesmo do Conselho da Justiça Federal, que seja obrigatório a edição de uma norma idêntica ao do Conselho da Justiça Federal. No entanto, o que se pede aqui é que, tendo em vista o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal terem editado normas excluindo da base de cálculo da consignação a contribuição para fins de plano de saúde, é para que esse Conselho adote um entendimento uniforme com os demais órgãos do Poder Judiciário, para que tão somente os servidores da Justiça do Trabalho não fiquem prejudicados nesse aspecto. Pode parecer até pequeno, irrelevante, mas, em se tratando de um período de crise financeira, em se tratando de um período em que os servidores têm tido dificuldade em receber aumentos remuneratórios com um valor maior, essa pequena inclusão do plano de saúde faz uma diferença muito grande no orçamento desses servidores. Então, do ponto de vista prático, nós entendemos que seria extremamente benéfico para os servidores a exclusão do plano de saúde dessa margem consignável, em conformidade com o que já estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista legal, propriamente dito, fazendo-se uma análise com a Lei 1046, a qual, nos seus artigos 2º e 3º, estabelece o rol taxativo de hipótese de consignação, ao nosso sentir, a resolução mostra, sim, ilegal. Peço vênia para ler para Vossas Excelências os artigos 2º e 3º da norma. A consignação em folha poderá servir à garantia de fiança para o exercício do próprio cargo, juros e amortização de empréstimos de dinheiro, cota para aquisição de mercadorias de gênero de primeira necessidade, cota para educação de filhos ou netos do consignante, aluguel de casa para residência do consignante e da família, contribuição inicial para aquisição de imóvel destinado à residência própria, prêmios de seguros privados. Artigo 3º. Além da consignação em folha para os fins do artigo 2º, poderão ser admitidos com caráter obrigatório os seguintes descontos: quantias devidas à Fazenda Nacional, contribuição para Montepio, soldo, pensão ou aposentadoria, contribuição fixada em favor da Fazenda Nacional, cota para cônjuge ou filho em cumprimento de decisão judicial. Então, Excelência, analisando esses dispositivos, verifica-se que, de fato, a resolução ela inovou no ordenamento jurídico. Ela criou uma hipótese de consignação que a norma que lhe dá suporte, a norma de regência, não prevê. É pacífico o entendimento jurisprudencial, o entendimento doutrinário, que o regulamento ele não pode ir além da norma que lhe dá suporte. Então, nesse aspecto, sob o aspecto legal, a norma nos parece incorreta. Então, Excelências, o que se pede aqui é que seja conhecido e provido o presente pedido de providências para alterar a Resolução 199 de 2017, desse colando conselho, para excluir o plano de saúde da margem consignável dos servidores. Eu agradeço Vossas Excelências pela atenção. Um bom dia. Eminente relator. Senhor presidente, de duas uma. O ilustre advogado não entendeu o meu voto ou está tergiversando. Data venha. O Supremo Tribunal Federal não adotou a mesma metodologia do Conselho da Justiça Federal. Ao contrário, o TST, o Supremo, o CNJ e este Conselho adotaram o mesmo raciocínio. E eu tenho demonstrativo aqui para quem quiser ver, o cotejo. Então, não é verdade que a resolução do CNJ contraria a resolução do Supremo. Muito pelo contrário. Ela está em congruência, em sintonia, em coerência. E nós estamos usando, então, o mesmo método. Ora, se o Supremo e o STJ, que interpretam o Supremo, a Constituição, o STJ, a Lei Federal, editaram, o TST adotou o mesmo sistema e o Conselho, ano passado, sem nenhum questionamento, por que agora, sob a ótica da associação, a norma está equivocada? Então, com a devida vênia, eu mantenho o voto. Eu só fiz o reparo
porque Sua Senhoria mencionou que nós estávamos cumprindo a norma do Supremo, e não estamos. Estamos obedecendo a norma do Supremo. Eu mantenho o voto. Compreendido, ministro. Agradeço, Vossa Excelência, esses Excelência, esclarecimentos. só um Em razão, esclarecimento de fato. doutor, não lhe concedo a palavra. Eu submeto, portanto, as considerações do Egrégio Conselho. Senhor presidente. Alguma dúvida, divergência? Só Ministro Godinho Delgado. uma pequena agregação. Realmente, o eminente relator coloca as folhas 6 do seu voto a referência a diversas resoluções que tratam dessa questão da margem consignável, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto do TST, aqui é o CSJT, também do TST, e também do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, me parece que, pelo menos em princípio, não há como se fazer alteração. Por essa razão, também acompanho o eminente relator. Está bem. Então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro conselheiro Valmir Oliveira da Costa. Pregou-se o próximo. Processo número 11 da pauta. Relator, desembargador conselheiro Fernando da Silva Borges. Pedido de providências 18.501 de 2017. Requerente, Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, ANAJUSTRA. Requerido, Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Terceira interessada, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região, AMATRA 17. Assunto: decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Remanejamento de funções gratificadas para a criação de cargo de assistente de juiz. Descumprimento da Resolução CSJT número 63, de 2010. Tem a palavra o nobre conselheiro. Relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, aqui se trata de um pedido de providências apresentado pela ANAJUSTRA, que eu estou conhecendo por estar atendendo o disposto no artigo 73 do Regimento Interno deste Conselho, e postula a declaração de nulidade de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, exarada nos autos do processo 3376-2017, que determinou a transformação de todas as funções comissionadas FC5 daquele regional em funções comissionadas FC4, resultando em resolução administrativa daquele regional. Trata-se, na verdade, senhor presidente, de uma transformação decorrente da exigência de cumprimento da Resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça. Na premência deste cumprimento, a partir do ajuizamento de um pedido de providências no próprio Conselho pela associação, houve, então, por parte daquele tribunal, uma tentativa de cumprimento, ainda que não sei se total, pelo menos parcial, transformando provisoriamente as funções comissionadas FC5 em FC4, a fim de atender a concessão de assistentes aos juízes de primeira instância e, essencialmente, isto. Esta conversão foi aprovada pelo Tribunal Pleno daquela corte e submetida à homologação, primeiro submetido à manifestação da própria associação, e, diante da interposição desse procedimento, o Conselho Nacional de Justiça realizou reunião de conciliação entre o Tribunal Requerido e a AMATRA 17, determinando que a associação requerente analisasse a resolução aprovada pelo regional, promovendo a variação de seus termos a fim de apresentar sugestões de aprimoramento, caso entendesse necessário. Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça concedeu prazo de 10 dias para que a AMATRA 17 apresentasse suas proposições de forma objetiva e fundamentada, a fim de assegurar o cumprimento
da Resolução 219. Após a apresentação dessas proposições formuladas pela associação, o tribunal, em 4 de outubro, no âmbito do julgamento do recurso administrativo interposto pela própria associação, decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para determinar o remanejamento para o primeiro grau de 41 funções comissionadas de nível FC4 até o mês de janeiro de 2018 e de 24 funções comissionadas de nível FC1 até o mês de julho do mesmo ano e o deslocamento de 34 servidores até janeiro de 2018 e de, no mínimo, 7 servidores até julho do corrente ano. Estabeleceu o Tribunal Pleno ainda o prazo de até 12 meses para a administração efetuar estudos destinados à reestruturação do regional, visando ao restabelecimento das funções comissionadas de nível FC5 para todos os assistentes de magistrado de primeiro e segundo grau. Ou seja, esta conversão ela foi de uma forma provisória e não definitiva, tanto que há prazo para estudos destinados a essa reestruturação. E tudo isso foi devidamente homologado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, eu concluo que, considerando que a questão a ser apreciada nestes autos foi objeto de decisão superveniente do Conselho Nacional de Justiça nos autos do pedido de providências 5999/2017, estou propondo a esse Conselho Superior da Justiça do Trabalho a extinção do presente processo, haja vista que se encontra exaurida a finalidade da presente medida nos termos do artigo 52 da Lei 9784/99. Portanto, por decisão em decorrência da homologação do próprio CNJ, não há aqui o que mais se deliberar no âmbito do CSJT. Então, esta é a proposta, senhor presidente. O doutor Odazi não vai... Não precisa. Então, registrando a presença ilustre de Vossa Excelência, que patrocina a associação. Senhoras e senhores conselheiros, alguma dúvida, divergência? Não, Excelência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o nobre conselheiro relator. Agora vamos, encerradas as preferências, vamos à sequência da pauta. Atribui-se o primeiro, observando-se a precedência. Relator, ministro conselheiro Renato de Lacerda Paiva. Pedido de esclarecimento em pedido de providências 11.452 de 2016. Recorrente, Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, FENA-SOJAF. Recorrido, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assunto, pedido de alteração do artigo 7º da Resolução CSJT número 63 de 2010. Fixação de limite mínimo de oficiais de justiça avaliadores federais por juízo. Eminente ministro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de pedido de esclarecimento em pedido de providências, artigo 7º da Resolução Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 63 de 2010, e se refere a número mínimo de oficiais de justiça em vara do trabalho e em central de mandados. Eu entendo que se trata de mero pedido de reexame da matéria e a impossibilidade mediante pedido de esclarecimento, de modo que conheço do pedido, mas nego-lhe provimento. Egrégio Conselho, alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro conselheiro Renato Paiva. Pregou-se o próximo. Pedido de esclarecimento em pedido de providências 23.652 de 2016. Recorrente, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Goiás, Sinjufego. Recorrido, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Assunto, designação de servidores para exercício da função comissionada de calculista. Resolução CSJT número 63 de 2010, artigo 6º, caput e parágrafo 3º. A palavra ao nobre conselheiro relator. Trata-se de pedido de esclarecimento em pedido de providências. Tema,
calculistas em número insuficiente e remunerados em desacordo com a Resolução Conselho Superior da Justiça do Trabalho 63 de 2010. Alegação de contradição. Nos termos do artigo 96 do Regimento Interno do Conselho, das decisões do plenário e das decisões proferidas pelo relator na forma do artigo 24, incisos 3, 4 e 5, poderá ser interposto pedido de esclarecimento no prazo de 5 dias. No caso, o recorrente aponta a contradição consubstanciada no fato de que, embora conste da fundamentação do acórdão recorrido que os pleitos deduzidos no pedido de providências guardam plausibilidade à luz da Resolução CSJT 63/2010, aqueles foram julgados improcedentes, tendo sido determinada a notificação do TRT 18 para a apresentação de plano de cumprimento gradativo da referida resolução. Na hipótese constatada a ocorrência de contradição apenas aparente, acolhe-se o recurso para tão somente prestar esclarecimentos adicionais sem efeito modificativo. Esclareço ainda, senhor presidente, senhores conselheiros, que estou acolhendo duas sugestões do conselheiro Valmir, que recebi na data de ontem. Estou apenas uma alteração de forma, alterei onde constava artigo 71, parágrafo 2º do Regimento Interno, faço constar o artigo 6º, inciso 12 do Regimento. E também o segundo ponto se refere à sugestão de Sua Excelência, a menção do artigo 15, parágrafo 4 da Lei 8.112/90, quanto ao pedido de pagamento retroativo das funções. Então, feitos esses esclarecimentos, é como voto. Senhoras e senhores conselheiros, uma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Apregou-se o próximo. Processos da pauta. Relator ministro conselheiro Renato de Lacerda Paiva. Auditoria 16.404 de 2016. Interessado, Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Assunto, auditoria in loco no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, área de gestão administrativa. Tem a palavra o nobre conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de auditoria in loco em cumprimento ao ato CSJT-GP-SG 332/2015, relativo ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, área de gestão administrativa. Eu vou procurar resumir, lendo apenas a ementa. Em obediência aos artigos 79, 80 e 81 do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre o procedimento de auditoria, instrumento de fiscalização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, coube à Coordenadoria de Controle e Auditoria, SECAUD, executar os trabalhos de auditoria in loco no período de 3 a 7 de outubro de 2016, na área de gestão administrativa do TRT da 19ª Região, resultando, após informações prestadas pelo presidente do TRT, na elaboração do relatório final de auditoria, na qual foram apontados os seguintes achados de auditoria. 1. Deficiências de práticas relativas ao mecanismo de governança, liderança. 2. Deficiências de práticas relativas ao mecanismo de governança e estratégia. 3. Falha no planejamento de contratação. 4. Deficiência do termo de referência ao projeto básico. 5. Deficiências editalícias. 6. Falha no processo de contratação.
7, falha na gestão contratual, 8, falha na gestão de bens e materiais, e 9, deficiências do inventário patrimonial. Há também um destaque aqui da Secalde quanto ao valor dos recursos fiscalizados. E prossigo. De fato, verifica-se que a adoção das medidas corretivas propostas é de extrema relevância para o bom funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, pois encerram providências relacionadas à gestão administrativa do Tribunal e que refletem diretamente na prestação jurisdicional. Cumpre enfatizar que o relatório final foi elaborado em conformidade com as normas e regulamentos pertinentes à matéria, bem como em consonância com a atual jurisprudência sobre o tema. De outra parte, após exame minucioso do relatório final da auditoria, verificou-se que este não deve ser homologado quanto aos achados 2.2.1.1, ausência de regulamentação dos processos de trabalho que visam a garantir a participação social na governança da organização, e 2.2.1.7.4, falhas no estabelecimento de indicadores de desempenho e metas, meta 11, meta 12, mensuração, pelos fundamentos expostos neste voto, de modo que eu conheço e homologo em parte a presente auditoria. É como voto. Está bem. Senhoras e senhores conselheiros? Sem divergência, Excelência. Então, não havendo divergência nem observações, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido por Sua Excelência, o relator. Pregou-se o próximo. Relator, ministro conselheiro Márcio Eurico Vitral Amaro. Procedimento de controle administrativo 15.401 de 2017. Remetente, Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. Requerente, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Requerido, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Assunto, ocorrência da ouvidoria, número 264000 de 2017. Alegação de contrariedade à Resolução Administrativa TST número 30 de 2007, Sistema EDOC. Tem a palavra o nobre ministro conselheiro relator. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, como já anunciado, o processo envolve um procedimento de controle administrativo sobre o ato número 52 de 2016 do egrégio TRT da Primeira Região, que dispôs sobre a adoção de medidas visando a redução de despesas com o sistema EDOC. Eu determinei, em 19 de fevereiro deste ano, que fosse oficiada a douta presidência daquele tribunal, na forma do artigo 70 do nosso regimento. E, em resposta com as informações prestadas, o douto presidente do tribunal informou que, mediante o ato número 61 de 2018, de 12 de março deste ano, foi revogado o ato 52 de 2016. Então, aqui, a inequívoca perda superveniente do objeto do procedimento, porque não há mais interesse jurídico no controle administrativo. E, por isso, senhor presidente, concluindo, eu declaro a perda superveniente do objeto, prejudicado o procedimento de controle administrativo e determino o arquivamento dos autos. É o voto. Senhoras e senhores conselheiros, não havendo dúvida nem divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Apregou-se o próximo. Relator, ministro conselheiro Valmir Oliveira da Costa. Procedimento de controle administrativo 2052 de 2018. Remetente, Conselho Nacional de Justiça. Requerente, Staff, Consultoria e Serviços Eireli Microempresa. Requerido, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Interessado, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal.
Assunto: legalidade da sublocação de espaço cedido à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. A palavra ao nobre relator. Senhor presidente, meu voto tem 22 páginas, mas não vou cansá-los lendo. Conforme já foi apregoado, o Conselho Nacional de Justiça remeteu a esse Conselho um procedimento de controle administrativo que dizia respeito, no Conselho, à cessão do uso de espaço físico à Ordem dos Advogados pelo TRT da 10ª Região e uma espécie de sublocação do espaço para a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Eu estou examinando o tema à luz da Resolução 87 e propondo providências a serem adotadas pelo TRT da 10ª Região a fim de regularizar essa sublocação nos termos da Lei 9636 de 98. Então, em síntese, senhor presidente, eu conheço parcialmente do pedido de providência, é um procedimento de controle administrativo que eu conheço e dou provimento para determinar cumprimento de providências que constam no voto, que é do conhecimento de Vossa Excelência. Está bem. Conhecemos o voto de Vossa Excelência. Indago-se alguma divergência, dúvida, ministro conselheiro Renato Paiva. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência. Na verdade, um espaço cedido à OAB, que cedeu parcialmente o seu espaço para a Associação dos Advogados Trabalhistas do DF, e aqui que vem o problema, que sublocou o espaço a uma empresa privada de fotocópias. Então, aí é que está realmente a questão crucial. Estou acompanhando integralmente esse. Senhor presidente, Ministro, também gostaria de Godinho Delgado. agregar pequenas considerações. Também me chamou a atenção esse processo na pauta de ontem. Também entendo que, naturalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil é essencial ao funcionamento da Justiça. Entendo também que a Associação Estadual, no caso de Brasília Distrital, de Advogados Trabalhistas, é também essencial à administração da Justiça. Claro que ela não está expressa na Constituição, mas entendo que ela é essencial porque ela conquistou essa essencialidade historicamente. Ela está representada em todo o país, nos 27 estados e DF, e tem também uma associação nacional que tem um papel importantíssimo, particularmente na nossa área. Importantíssimo, um papel crucial. Agora, como bem lembrado pelo eminente conselheiro e corregedor-geral da Justiça e Trabalho, ministro Renato, vice-presidente, desculpe, brilhante corregedor até então, bem lembrado, houve uma sublocação para a entidade privada. Aí, realmente, isso tem que ser corrigido, naturalmente. Me parece até que já foi corrigido do ponto de vista prático, mas é preciso de se fazer as correções formais para que, naturalmente, se cumpra a legislação. É claro que a intenção deve ter sido a melhor possível, mas o voto do eminente conselheiro é sábio, porque ele fala na correção e apenas se não houver correção é que outras medidas deverão ser tomadas. Então, um voto sábio, eu estou apenas registrando para prestar minhas homenagens às duas entidades da advocacia que me parecem muito importantes. Acompanho o eminente relator. Está bem, então não há divergência. Exato. Portanto, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre conselheiro relator. Apregou-se o próximo. Pedido de providências 15.201 de 2017. Requerente Alírio José Sanches Fernandes. Requerido Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Assunto: alegação de descumprimento do disposto na Resolução CSJT número 143 de 2014, quanto aos policiais militares cedidos ao TRT da 11ª Região. Tem a palavra o nobre conselheiro relator.
Presidente, também peço permissão para resumir o voto, tem 23 páginas. É um pedido de providência de um servidor do TRT da 11ª Região, alegando descumprimento da Resolução 143 de 2014, aponta irregularidade no TRT 11ª Região relativamente à cessão de policiais militares pelo Estado do Amazonas, em especial quanto à ausência de reembolso. Eu estou dizendo que essa questão já foi definitivamente solucionada, tanto que o processo foi arquivado após envio da respectiva acordo à Procuradoria da República do Estado do Amazonas para a ciência, então não há nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo TRT da 11ª Região. Então, eu proponho conhecer parcialmente do pedido de providência no mérito de julgá-lo improcedente. É o meu voto em síntese. Improcedente. Alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Pregou-se o próximo. Relatora, desembargadora conselheira Suzy Elizabeth Cavalcante Coure. Consulta 505 de 2018. Consulente Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Assunto: preenchimento de vaga em vara do trabalho decorrente de aposentadoria de juiz do trabalho titular. Repercussão em vaga de cargo inicial da carreira. Recomendação CSJT número 21 de 2017. Tem a palavra a nobre desembargadora conselheira. Obrigada, Excelência. Eu conheço da consulta, não obstante a ausência de decisão do TRT da 2ª Região, porque o tema é relevante e extrapola o interesse meramente individual. A consulta, como já mencionado, ela indaga se o preenchimento da vaga de juiz do trabalho titular de vara decorrente de aposentadoria depende ou não de autorização deste CSJT. Eu determinei a remessa dos autos à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, com vistas a subsidiar a presente análise, e, Excelências, a conclusão é no sentido de que, pelo fato de, para efeitos orçamentários, a promoção de magistrado não gerar incremento do quantitativo de pessoal, vez que necessariamente implica a vacância de cargo inferior concomitantemente ao provimento do cargo superior, não há elevação do quantitativo de pessoal, que tipicamente ocorre com as nomeações para os cargos iniciais da carreira. Então, eu esclareço que não existe nenhum normativo deste CSJT que exija autorização específica para a efetivação de promoção de juiz do trabalho substituto para o cargo de juiz do trabalho titular de vara, fazendo-se necessário apenas para o preenchimento, ou seja, a autorização é necessária apenas para o preenchimento do cargo inicial da carreira. Eu ressalto que incumbe ao tribunal manter o necessário controle das dotações orçamentárias envolvidas e comunicar a esse egrégio conselho acerca das remoções realizadas em virtude da necessidade de controle das listas de remoções nacionais. É como respondo à consulta e propondo que lhe seja conferido caráter normativo geral nos termos do artigo 83, parágrafo 2º do regimento interno desse escolhendo CSJT. Está bem. Alguma dúvida? Divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, a nobre relatora. Apregou-se o próximo. Relator, desembargador conselheiro Fernando da Silva Borges. Monitoramento 653 de 2018. Interessado, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Assunto: acórdão CSJT na auditoria 28.802 de 2013. Construção da sede da Vara do Trabalho de São João dos Patos, Maranhão. Monitoramento do cumprimento das determinações do plenário do CSJT. Tem a palavra o nobre relator, o aniversariante do mês. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Trata-se, como dito, de monitoramento de auditoria e obras, projeto de construção da sede da Vara do Trabalho de São João dos Patos, no Maranhão, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Eu concluo que, considerando o trabalho técnico produzido, proponho a homologação do relatório de monitoramento elaborado pela Coordenadoria de Controle e Auditoria do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, para considerar cumpridas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
as deliberações constantes do acórdão exarado no processo CSJT 2802 de 2013, decorrente da auditoria relativa ao projeto de construção da sede da Vara do Trabalho de São João dos Patos. E, nesse sentido, então, é a conclusão para o conhecimento e a homologação. Senhoras e senhores conselheiros, uma dúvida? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. É proclamado o resultado, devo dizer, para meu conforto pessoal, que a minha aldeia integra a jurisdição dessa vara, que tem um prestígio extraordinário naquela cidade, pelo menos 4 cidades que frequento. Eles elogiam muito a operosidade, eu diria assim, a rapidez com que essa vara do trabalho responde e com itinerâncias extraordinárias. As itinerâncias que essa vara realiza, tem o prestígio da comunidade, os juízes de direito são muito parceiros da Justiça do Trabalho, cedendo, como se faz no Brasil inteiro, cedem com muito prazer, com muito gosto, as suas instalações, e certo tempo atrás, em outubro, salvo engano, estive lá e conversei com o juiz na ocasião, que estava fazendo uma itinerância numa dessas cidades, e disse que o juiz, para conceder melhor conforto, ele deixou de fazer audiências para que a vara ficasse naquela semana naquele município. Foi algo extraordinário, notável, e depois até conversamos muito sobre isso com as autoridades municipais. Para fazer o registro, eu sou jurisdicionado dessa Vara do Trabalho de São João dos Patos, com muito prazer. Muito bem. Pregou-se próximo. Pedido de providências 802 de 2018. Remetente, Conselho Nacional de Justiça. Requerente, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região. Requerido, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Assunto: critérios adotados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para compensação do plantão judiciário na modalidade de sobreaviso. Resolução CSJT número 39 de 2007. Presidente, Tem a palavra. Oportunamente, a Ana Matra gostaria de se manifestar. Está bem, está bem. Tem a palavra o nobre conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, se trata de um pedido da AMATRA da 2ª Região relacionada à questão dos plantões judiciários naquele tribunal. Ocorre que, examinando a petição inicial e as manifestações do tribunal, até o dia de ontem, eu parti de uma premissa para analisar o processo. No dia de ontem, na apresentação de memoriais, tanto pela associação como pelos próprios advogados, surgiram fatos novos. Na verdade, a petição inicial, com todas as vênias, ela não é clara, não tem nenhuma explicitação quanto a um fato que se trata de plantões de 7 dias, na alegação agora, de plantões de 7 dias corridos, inclusive em dias úteis, e alguns outros fatos que envolvem a questão e que efetivamente não estavam esclarecidos no processo. Estamos em sede administrativa, não vejo que tenha tanto rigor quanto a um processo em sede judicial, e aqui a nossa intenção, o nosso interesse é fazer justiça no caso concreto, diante dos fatos concretos. Por isso, eu estou propondo a conversão do processo em diligência para solicitar esclarecimentos mais detalhados com relação ao próprio tribunal, porque aqui, no caso, não há nenhuma norma interna do tribunal, pelo menos nos autos,
que demonstrem essa forma de realização do plantão. Tenho informação que os plantões também, nessas condições, não são publicados, apenas há uma menção, um acesso via site do tribunal para a parte, os interessados, saberem qual juiz estaria de plantão e o seu telefone celular de contato, não é? E por tudo isso, então, eu vejo indispensável maiores informações para que possamos, então, aí deliberar, no caso concreto, com todas as informações colocadas. Então, essa é a minha proposta, senhor presidente. Vossa Excelência propõe, portanto, converter esse feito o adiamento em com a diligência. conversão do processo em diligência, aí eu vou determinar as informações, requisitar as informações ao tribunal de origem. Está bem. Vou conceder a palavra ao ilustre presidente, doutor Guilherme, presidente da ANAMATRA, mas antes, doutor Guilherme, eu devo fazer um reparo. Na saudação inicial, omiti a saudação ao nobre representante do Ministério Público, doutor Bojar, subprocurador-geral do Trabalho, e a Vossa Excelência. A minha omissão não foi indiferença, nem nas pessoas de Vossas Excelências, nem na representatividade que Vossas Excelências carregam e trazem aqui para o Conselho. Foi apenas uma omissão lastimável e, portanto, peço escusas, mas, como disse, não foi indiferença. Tá? Saúdo com efeitos retroativos. Eu não queria falar retroativo, porque o doutor Guilherme está ali. Isso pode gerar um desembargo de declaração. Sobre retroativos, temos conversado muito no gabinete, o doutor Guilherme tem ido lá sempre. Né? Mas o doutor Bojar soprou, fazer o quê? Então, tem a palavra, doutor Guilherme, se desejar. Obrigado, presidente, pela lembrança e também pelo testemunho das minhas andanças e dos meus esforços. Eu queria aproveitar o primeiro uso da palavra para saudar a desembargadora Maria Auxiliadora, a desembargadora Vânia, conselheiras que agora integram este conselho, e registrar que a ANAMATRA tem imensa satisfação em vê-las nessa condição e tem absoluta certeza do brilho com que exercerão agora as suas funções. Presidente, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se poderíamos primeiro verificar se o Conselho acolherá a proposta de conversão em diligência, porque, neste caso, eu falaria no retorno dos autos à pauta deste Conselho. Está bem, como Vossa Excelência quiser. Vossa Excelência falando agora, não há prejuízo de falar na próxima oportunidade, mas, em benefício do tempo, se Vossa Excelência preferir, eu vou tomar votos, vou submeter e Vossa Excelência falará, como sempre, na oportunidade que voltar. Indago do Conselho se há alguma divergência quanto à retirada de pauta desse feito para convertê-lo em diligência ao TRT da 2ª Região. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência. O feito fica retirado de pauta para ser convertido em diligência à 2ª Região, aos cuidados do nobre desembargador presidente daquela corte, tudo a pedido do nobre conselheiro relator. Assim, pois, se decide. Encerramos a pauta, nada. Esse aqui estava na preferência. Ah, sim, sim. Bom, encerrada a pauta, mas não a sessão, eu preciso submeter a Vossas Excelências uma modificação no nosso calendário. A próxima sessão está designada, sessão ordinária, para o dia 25 de maio. 25 de maio. Nós já temos 3 ilustres conselheiros que, justificadamente, não poderão estar presentes. É provável que mais um conselheiro ou conselheira também não esteja aqui, e isso há uma projeção de 4 ausências, o que não é bom para o Conselho, que quase sempre se reúne com a sua composição integral. E como nós não temos muitos processos aguardando pauta, proponho que se
aglutine os processos que poderiam ir para o dia 25 de maio, todos para o dia 15 de junho. Já verificamos aqui, a Secretaria-Geral já conferiu, nós não seremos atropelados pela Copa do Mundo. É uma data em que a princípio, não aperta nenhum dos senhores e senhoras conselheiras que moram fora de Brasília, de modo que eu submeto nas considerações de Vossas Excelências essa transferência. Não se fará dia 25 de maio e se aglutinar todos os processos daqui junto àqueles do dia 15 de junho. Ministro Conselheiro Renato Paiva. Senhor presidente, eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Há um problema. Eu teria, em tese, um compromisso dia 15 de junho na 11ª região. E nós temos também, senhor presidente... 15 de junho. Nós temos Coleprecor também, que ocorrerá em Aracaju, nos dias 13, 14, talvez 15 também. Sim. 22... Então, mas não precisa ser uma sexta-feira. Poderia ser 22, senhor presidente? Poderia ser dia 22. Dia 22, presidente? Pois é, 22, só se botar um telão aqui. E eu concordo. Não, ministro Renato, mas eu estou sendo informado que 22 é dia da Copa é dia de Jogo do Brasil. Mas nós não precisamos fazer numa sexta-feira. Né? Precisamos fazer uma sexta-feira. Ou dia 29 de junho, já é ali no limite do semestre judiciário. Mas como nós temos até dia 1º, expediente normal, penso que também não fará mal se marcar para o dia 29 de junho. Pode ser? Para mim, por mim, pode. Pode ser? É que eu só quero ver aqui se o ministro Lélio... Porque o dia 15 de junho foi escolhido em razão do calendário também do ministro corregedor. Não, é uma sexta, mas na quinta tem um não pleno. tem nessa semana? Bom. Segundo o calendário, o ministro Lélio não estará em correição. Ministro... Presidente, estou com um pouco de dúvida sobre o dia 29 de junho. Eu teria que conferir, porque acaba que junho é um mês bastante apertado, conforme todos nós sabemos. Nós temos dia 8, um evento em Campinas. O presidente tem dia 7. Lá. O presidente tem dia 7. É dia 7. Então, essa semana já não daria. Dia 15, eu poderia, dia 15, mas aparentemente... mas tem um Coleprecor, né? Dia 22... Presidente, uma segunda-feira seria problemático? Não. Dia 25? Para mim, não. Dia 25 dia interessante. 25. Se não houver pleno, não houver SDC, teria que conferir isso. Não? Não. Ele faria numa segunda-feira, não, dia 25. À tarde, né? Amanhã, não. Né? Então, a nossa reunião. Dia 15... A gente faz a reunião 11 horas. Poderia marcar uma reunião. A Secretaria-Geral está examinando aqui, porque não creio que tenha nem pleno, nem OC especial. Não tem. Presidente, eu acho que me parece que o Congresso da LTR não é também essa data, não, né? Não, parece que é 28. Porque nós vamos ter vários colegas. Parece que é 28. Vários colegas, inclusive eu também, lá no Congresso da LTR. É 18? Acho que o Congresso da LTR é 18. O ministro Ives, inclusive, vai estar na mesma... dia 18. 18, então já resolve. Então, em princípio, a minha única dúvida é se tem alguma sessão nossa mesmo, do Pleno. Não tem. Não tem. Nem OC especial, nem Tribunal Pleno. Então, eu sugiro que seja em torno de 14 horas. Aí nós faremos aquela reunião prévia, tipo 11 horas da manhã. 14 horas pode ser, mas podemos fazer até mesmo esse horário ordinário nosso, de 9, 10. Mas e aquela, não teremos 14 horas até é bom para os desembargadores, que não precisariam... Porque senão os desembargadores vão ter que vir domingo à noite. Não, está certo, está certo. Está bem? Ministro Renato.
Está de acordo? Os senhores conselheiros estão de acordo? Mr. Valmir, Mr. Márcio? Então, está bem. Está bem. Então, fica designada a sessão do dia... De maio, de junho para o dia 25, às 14 horas. Está bem? E cancelada a que está designada para o dia 25 de maio, está bem? Em razão do quórum que está muito reduzido. Está bem assim? Alguma coisa mais, doutora? Não, né? Algum dos senhores e senhoras conselheiros tem algum fato para registrar, alguma dúvida, alguma sugestão? Doutor Bojar. Só queria agraciar as duas novas conselheiras, registrando que, além da representação da região sul, da região Nordeste, traz e engrandece a representação das mulheres em órgãos de relevância dentro da organização judiciária, um fato que sempre nos chama atenção, nos agracia aos olhos ver o gênero feminino conquistando espaços nessa instância judiciária. E enche os nossos olhos. Não é, ministro? Está bem. Então, está registrada a saudação do doutor Bojar. Foi não? Doutor Guilherme. Gostaria também de registrar, presidente, que na semana que vem a ANAMATRA realiza o 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a partir do dia 2 de maio. Vossa Excelência estará lá, para o nosso orgulho, nossa honra. Também estará a presidente Carmen Lúcia, estará o vice-presidente, próximo presidente, ministro Dias Toffoli, vários parlamentares, enfim, registrar aqui este evento e fazer o expresso convite a todos os conselheiros, a todos os ministros, para que estejam lá conosco em Belo Horizonte. Será um importante colóquio, será a primeira deliberação coletiva da ANAMATRA após a reforma trabalhista e, portanto, as teses que ali se estabelecerão serão muito relevantes para a entidade. Muito obrigado. Está bem, está feito o registro e eu subscrevo o convite a todos os magistrados do trabalho para comparecerem ao CONAMAT, que é, sem dúvida nenhuma, um grande fórum. Além de um grande fórum, é um momento de congraçamento, né, de todos nós. Bem, muito oportuno, doutor Guilherme, seu registro. Então, agradecendo a tantos quantos contribuíram para a sessão, declaro esta encerrada.